Você já parou para pensar que talvez a gente não conheça as pessoas de verdade? Tipo assim, você convive com alguém todo dia. Acha que sabe tudo sobre ela, mas será mesmo? Porque tem uma coisa interessante que acontece. A gente conhece a versão que as pessoas querem mostrar, não a versão real delas. E se eu te falar que existem perguntas específicas, perguntas que parecem simples, mas que funcionam como raio-x da alma de qualquer pessoa? Perguntas que fazem a máscara cair e revelam quem realmente está na sua frente? Pois é, elas existem. E quando você aprende a fazer essas perguntas certas, no momento certo, você ganha um superpoder que pouquíssimas pessoas têm: a habilidade de enxergar através das aparências e descobrir a essência verdadeira de qualquer um. A questão é que a maioria das conversas que a gente tem é superficial demais. Sabe aquele papo de elevador? Como foi seu dia? Tudo bem? Que calor? Viu o jogo? Isso não revela nada. São apenas palavras jogadas no ar para preencher silêncio. Mas imagine se você pudesse ir além disso. Imagine se numa conversa de 15 minutos você conseguisse descobrir os valores mais profundos de alguém, seus medos secretos, suas verdadeiras intenções, o que realmente move essa pessoa. Seria incrível, não seria? E olha, não estou falando de manipulação nem nada do tipo. Estou falando de conexão genuína, de realmente entender as pessoas ao seu redor. Porque quando você entende alguém de verdade, você pode decidir melhor se quer essa pessoa perto de você, se pode confiar nela, se vale a pena investir tempo e energia nessa relação. A primeira pergunta poderosa que revela muito sobre alguém é bem simples, mas extremamente reveladora. Pergunte: se você pudesse mudar uma decisão do seu passado, qual seria? Presta atenção na resposta, mas não só nas palavras. Observa como a pessoa responde. Ela pensa muito antes de falar? Ela desvia o olhar? Ela dá uma resposta genérica ou se abre de verdade? Porque essa pergunta toca numa coisa bem sensível: arrependimento. E todo mundo tem arrependimento, mas a forma como lidamos com isso diz tudo sobre nós. Tem gente que assume total responsabilidade pelos próprios erros. Essas pessoas normalmente são maduras, conscientes, donas do próprio destino. Mas tem outras que culpam todo mundo: os pais, o governo, o ex, as circunstâncias. Essas pessoas ainda estão presas no papel de vítima e provavelmente vão levar esse padrão para qualquer relação que tiverem com você. Agora vem uma pergunta que parece bobinha, mas que é uma das mais reveladoras que existe. Como você trata alguém que não pode te oferecer absolutamente nada em troca? Pensa bem, como a pessoa trata o garçom num restaurante? Como ela fala com o faxineiro do prédio? Como ela age com pessoas que ela considera inferiores em hierarquia social? Isso aí é ouro puro de informação. Porque quando alguém é gentil, apenas com quem pode dar algo em troca, isso não é gentileza, é estratégia, é manipulação. Mas quando a pessoa trata bem todo mundo, independente de ganhar algo com isso, aí sim você está diante de alguém com caráter de verdade. Caráter não é o que você faz quando todo mundo está olhando. Caráter é o que você faz quando ninguém está vendo e quando não tem nada a ganhar. Tem outra pergunta que funciona como detector de mentiras emocional. O que você faria se tivesse certeza absoluta de que ninguém nunca ia ficar sabendo? Essa é brutal, porque ela vai direto no âmago moral da pessoa. Tem gente que responde na lata que roubaria, que trapacearia, que faria coisas horríveis. E sabe o que isso revela? Que a única coisa impedindo essa pessoa de fazer o mal é o medo de ser pega. Não um senso interno de certo e errado. Essas pessoas são perigosas, porque se um dia acharem uma brecha, vão fazer exatamente o que disseram. Por outro lado, tem pessoas que, mesmo nesse cenário hipotético, continuariam agindo com integridade. E essas são as pessoas que você quer por perto,
porque elas têm uma bússola moral interna que funciona independente de plateia. Agora presta atenção nessa. Qual é a sua maior realização na vida? Parece pergunta de entrevista de emprego, né? Mas vai muito além. A resposta mostra o que a pessoa valoriza de verdade. Tem gente que fala de dinheiro, de cargo, de status. Tem outras que falam de relacionamentos, de momentos com a família, de ter ajudado alguém. Nenhuma resposta é errada, mas cada uma conta uma história diferente sobre prioridades. E prioridades definem tudo na vida. Se você está considerando um relacionamento sério com alguém, e a maior realização dela é ter comprado uma Ferrari, enquanto a sua é ter ajudado seu irmão a sair das drogas, vocês provavelmente vivem em planetas diferentes. Não é questão de certo ou errado, é questão de compatibilidade de valores. Tem uma pergunta que eu adoro porque ela revela como a pessoa lida com o crescimento pessoal. O que você acredita hoje que não acreditava 5 anos atrás? Gente estagnada não tem resposta para isso, porque ela pensa exatamente a mesma coisa há anos. Ela não evolui, não questiona, não cresce. Mas pessoas que estão em constante desenvolvimento conseguem te dar exemplos claros de como mudaram de opinião, como aprenderam coisas novas, como se permitiram estar erradas e corrigir o rumo. E olha, não é sobre mudar de opinião por mudar. É sobre ter a humildade de reconhecer quando você estava errado e a coragem de mudar. Isso é sinal de inteligência emocional e maturidade. Outra pergunta matadora. Se você tivesse que dar um conselho para o seu eu de 10 anos atrás, qual seria? As pessoas realmente sábias dão conselhos sobre processo, sobre jornada, sobre quem se tornar. Elas falam coisas como: seja mais gentil consigo mesmo, não tenha tanto medo, valorize mais as pessoas certas. Mas tem gente que dá conselhos puramente materialistas. Compre Bitcoin, aposte naquele jogo, termine com fulano antes. Esses conselhos revelam uma mentalidade focada apenas em resultados externos, não em desenvolvimento interno. E acredita, pessoas obcecadas apenas com resultados externos são as mais infelizes que existem, porque nunca é o suficiente. Tem também essa pergunta simples, mas poderosa: quem você admira e por quê? Os heróis que escolhemos dizem tudo sobre quem queremos ser. Se alguém admira pessoas conhecidas por riqueza material, mas não menciona nada sobre caráter ou contribuição, isso é um sinal claro. Se admira pessoas famosas apenas por serem famosas, isso revela superficialidade. Mas se admira pessoas por resiliência, bondade, impacto positivo no mundo, aí você está conversando com alguém que tem profundidade. E não posso esquecer dessa. Como você age quando está errado? Porque todo mundo erra, isso é universal. Mas a diferença entre pessoas maduras e imaturas está exatamente aqui. Pessoas maduras admitem o erro, pedem desculpas genuínas, tentam consertar o estrago e aprendem com a situação. Pessoas imaturas fazem 1000 malabarismos mentais para justificar o erro, culpar outros, minimizar o impacto ou simplesmente negar que erraram. Se você perceber que alguém nunca está errado, cuidado. Porque ou essa pessoa é perfeita, o que não existe, ou ela é incapaz de autorreflexão, o que é um problema enorme. Uma pergunta que também revela muito: o que te deixa com raiva? As coisas que irritam uma pessoa mostram seus valores em ação. Se alguém fica irritado com injustiça, com maus tratos a vulneráveis, com desonestidade, isso mostra empatia e senso de justiça. Mas se fica irritado porque o garçom demorou 2 minutos a mais ou porque alguém estacionou atravessado, isso mostra falta de paciência e perspectiva. As pequenas irritações cotidianas revelam muito mais sobre caráter do que as pessoas imaginam. Por fim, tem essa pergunta essencial: como você define sucesso? Porque sucesso para cada um é uma coisa diferente. Para alguns é dinheiro no banco, para outros é família unida,
Para alguns, é reconhecimento público. Para outros, é paz interior. E não existe resposta certa, mas existe compatibilidade ou falta dela. Se você valoriza relacionamentos profundos e tempo de qualidade, e a pessoa define sucesso como trabalhar 80 horas por semana para virar CEO, vocês vão sofrer juntos. O ponto de todas essas perguntas não é julgar ninguém, é entender, é ter clareza. Porque quando você realmente conhece as pessoas, você pode tomar decisões melhores sobre quem deixar entrar na sua vida, em quem confiar, com quem construir algo significativo. E olha, essas perguntas funcionam como um espelho também. Quando você faz elas para os outros, inevitavelmente acaba fazendo para si mesmo. E aí você descobre coisas sobre você que talvez não tivesse percebido antes. Então, da próxima vez que você estiver numa conversa, ao invés de ficar na superfície, experimente fazer algumas dessas perguntas. Você vai se surpreender com o quanto pode descobrir sobre alguém em poucos minutos. E, principalmente, vai se surpreender com o tipo de conexão que consegue criar quando vai além do superficial.